Olá, meu nome é Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada estão, como sempre, o Lucas Padilha. Opa, Igor, e aí, tudo bem? E a Maria Rosa Azevedo. Oi, gente, tudo bom? Essa semana a gente tá muito chique, tá cheio dos eventinhos, então vou passar a palavra primeiro pro Lucas, para poder passar aí a agendinha dele, e depois Maria Rosa vai falar de um evento que a gente vai participar e ela, que também é muito da Bem Conectada, vai participar também. Vai lá, Lucas, o que a gente tem pra essa semana aí? Eu vou ser o primeiro, Igor, porque é mais fácil, né? Eu tenho só um evento que eu vou participar essa semana, que é nessa quinta-feira. Essa semana, né, Padilha? Porque essa semana que é só tua cara em todos os lugares. Não, mas essa semana, para com isso, Maria Rosa, que eu fico envergonhado. Tá vermelho, essa semana, vermelho. Quinta-feira, às 19 horas, às 7 da noite, no Instagram do Sabe a China, @SabeAChina. Eu vou falar um pouco sobre direito com o pessoal de lá, eles são muito legais, vale a pena inclusive seguir eles no Instagram. É um canal muito bacana ali que produz conteúdo sobre China, vai ser um diálogo bem legal ali com eles. Legal, advogadozão ele. E você, Maria Rosa, o que você manda pra essa semana? Isso, primeiro, no dia 28 agora de novembro, nesse sábado, nós três, primeira apresentação pública como Pagode Chinês, então para todo mundo que quiser ver nosso rostinho, vamos estar numa live com o pessoal de Relações Internacionais da UFABC. E vai ser uma conversa do pessoal do INSEE-RI, eles criaram um grupo de palestras que o nome é Radar Multilateral, e para essa primeira rodada sobre China chamaram a gente. Então vai ser no sábado às 2 horas da tarde. E também eu vou estar com um pessoal muito legal no InovaBra no dia 3 de dezembro. Então isso vai ser às 7h30 da noite do dia 3. E a gente vai fazer uma palestra que o nome é #SomosTodosFintechs. Então a gente vai falar um pouco até de coisas que já foram trazidas no ponto CN, sobre essa tendência de todas as empresas passarem a ter uma pequena fintech dentro. E os ingressos já estão disponíveis no Simpla e são de graça, então só que tem que emitir, gente. A gente vai disponibilizar o site. Só orgulho essa equipe nossa, né? Bom, eu não vou ficar me alongando muito no primeiro bloco, porque hoje a gente tá cheio de coisa pra falar, então bora pra Terra do Meio, roda a vinheta. A Terra do Meio é o bloco em que a gente aqui do Pagode Chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, que é Zhongguo, o Império do Meio. Vamos lá. A China lançou uma dura ofensiva diplomática contra a Austrália na última terça-feira. Um funcionário da embaixada chinesa em Canberra teria entregado um dossiê com 14 pontos contrários ao país nas mãos de jornalistas do Nine News, The Age e do Sydney Herald, que é um dos maiores jornais, da Austrália. Entre as queixas, a lista inclui financiamento do governo australiano a pesquisas, entre aspas, anti-China, no Instituto de Política Estratégica Australiano, banimento da Huawei da rede 5G australiana, bloqueios a investimentos chineses nos setores de infraestrutura, agricultura e pecuária, interferência em assuntos domésticos chineses em Hong Kong, Xinjiang e Taiwan, e a pressão sobre organismos internacionais para abertura de investigação independente sobre as origens da Covid-19. Este mesmo funcionário teria dito a esses jornalistas que, abre aspas, a China está com raiva. Se você fizer da China o inimigo, então a China será o inimigo, fecha aspas. O documento foi entregue à imprensa pouco antes do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Zhang Lijian, declarar em uma coletiva que a Austrália seria culpada pelo mau relacionamento entre os dois países. Zhao disse acreditar que, abre aspas, o lado australiano deveria refletir seriamente em vez de se esquivar da culpa e desviar da responsabilidade, fecha aspas, sobre os impasses diplomáticos. O lado australiano reagiu, dizendo que Pequim tem ignorado tentativas de diálogo, e o Departamento de Relações Exteriores e Comércio australiano convidou a China a se engajar em um diálogo construtivo e se disse aberta a falar diretamente sobre nossas diferenças. Para mediar também um debate direto entre Xi Jinping e o premier Scott Morrison. As trocas de farpas entre China e Austrália têm sido frequentes, com trocas de acusações mútuas e guerra de palavras. O mais recente estresse nessa relação entre as partes aconteceu depois que Canberra concordou em participar de um pacto de defesa mútua com o Japão, alegando necessidade de fortalecer laços e conter a crescente assertividade chinesa na região da Ásia-Pacífico. Palavras deles, não nossas. Bom, Lucas, essa relação entre China e Austrália, embora seja um pouco negligenciada pela imprensa aqui no Ocidente, talvez seja uma das mais importantes que a China tem,
A Austrália é o lar da maior comunidade chinesa fora da China, tem um histórico de comércio e diplomático com a China aí que dura décadas e tem sido cada vez mais violenta, né? Então, como que a gente pode analisar essa troca de acusações, esse dossiê, que é uma iniciativa diplomática sem dúvida sem precedentes na história recente da China, né? Igor, esse dossiê ele resume os pontos de conflito. Ele pode basicamente ser considerado uma agenda dos problemas na relação entre China e Austrália. Então, todo mundo que quiser estudar isso pode ir atrás desse dossiê para entender exatamente quais são os problemas. A Austrália é um grande exportador de commodities, a China é um grande consumidor de commodities. Até aí tudo bem, a Austrália fazia esse papel com o Japão até poucas décadas atrás e hoje tem uma dependência muito grande da China. A Austrália tem um perfil de exportação um pouco parecido com o do Brasil. Então eu sempre acho que olhar para a Austrália é interessante para a gente entender a relação da China com países exportadores de commodities que também tem algum tipo de influência estratégica, né? A Austrália não é só um exportador de minérios e de produtos do agronegócio, também é um país que tem uma marinha relevante, tem um exército relevante e é um parceiro estratégico do Canadá, da Nova Zelândia, do Reino Unido e dos Estados Unidos naquela conjunção de países que se chama Five Eyes, né, que compartilham dados de inteligência e seriam aí desde 2018 um arco de alianças de inteligência, entre aspas aqui, contra a China, né? Isso não é dito publicamente, mas é o que se diz dos dois lados, quer dizer, para isso que serve o Five Eyes hoje, que nasceu lá na Segunda Guerra Mundial. É interessante entender que a Austrália, Igor, como você falou, é muito próxima da China, não só geograficamente, mas populacionalmente. São 650 mil chineses morando hoje na Austrália, mais ou menos, né? E esse é um número impressionante se a gente pensar que em 2008 era metade disso. Então, assim, a gente tem em 10 anos a duplicação de uma população importante de migrantes, né? E não é só, e são migrantes que vão estudar nas universidades australianas, que proporcionalmente têm mais estudantes chineses do que as americanas, né? A gente também fala sempre das universidades americanas, mas as universidades australianas são excelentes e também tem muitos estudantes chineses. Então, assim, nada muito específico para comentar sobre essa notícia, Igor. Eu acho que ela deixa bem claro para a gente que existe uma agenda para melhorar relacionamento ou para piorar, né? Tem aí muitos boatos de uma influência chinesa na política doméstica australiana, e a gente sabe que a Austrália faz parte desse grande bloco de alianças e está um pouco uma retórica bem dura contra a China. A China que também colocou sanções recentemente aí à Austrália, né? Então a Austrália está passando por um momento difícil de recuperação, de retomada da Covid, inclusive por causa de restrições que a China vem colocando à Austrália, né? Eu espero que as coisas se resolvam, porque a Austrália é um pivô muito importante ali naquele teatro, que é teatro de guerra, né? Quase usando um termo aqui da estratégia, ali na Ásia-Pacífica, né? A Austrália é determinante para essa região e é muito importante que tenha estabilidade nessa relação entre China e Austrália. Essa relação entre China e Austrália, Lucas, eu confesso que é uma coisa que me chama muita atenção. Cheguei, inclusive, a fazer uma matéria sobre estudos australianos na Universidade de Pequim no semestre passado. E o que eu percebi, assim, até pelas aulas e pelos comentários, é que também, você falou aí, existem mais de 600 mil chineses hoje em dia vivendo na Austrália, mas também tem uma quebra geracional muito grande, né? Tem aqueles chineses que foram para a Austrália depois do massacre da Praça da Paz Celestial e esses que chegaram no boom da China econômica para fazer negócio, para poder estudar. Então também tem uma certa divisão dentro dessa população que precisa ser administrada de ambos os lados, né? É impressionante, né? Quer dizer, ondas migratórias muito importantes. Como eu te disse, em 2008 era metade da população de migrantes. Hoje é o dobro, quer dizer, em 10 anos você dobrar uma população, 300 mil chineses morando na Austrália, e morando legalmente, pagando impostos, convivendo, né? Quer dizer, é uma nova impressão que existe. E muitos australianos estudando China, né, Igor? As universidades australianas são excelentes em estudos de China. A gente mesmo tem vários colegas australianos, eles estão entre os melhores, dos melhores do mundo aí, pessoas que estudam China. A gente tem muito a aprender com a Austrália. Relacionamento para ficar de olho, né? Vamos para a próxima notícia. Pela primeira vez na história, a China emitiu títulos da dívida a uma taxa de juros negativa. Eu sei que pode parecer estranha essa notícia, e a Maria Rosa vai explicar logo mais pra gente o que isso significa, mas o fato é que mesmo assim a oferta atraiu um interesse significativo, viu, de investidores vindos principalmente da Europa e ansiosos para abocanhar uma parte da dívida da única grande economia global que deve crescer neste ano, né? De acordo com o Deutsche Bank, a operação incluiu uma dívida de 5 anos precificada com um rendimento de menos 0,152%, e títulos de 10 e 15 anos com rendimentos abaixo de 1%.
Bancos centrais, fundos soberanos e gestores de ativos globais na Europa levaram 85% dessa dívida de 15 anos e cerca de 2/3 dos títulos de prazo mais curto. Ouvido pela CNN americana, o chefe de mercado de capitais para a Grande China e Norte da Ásia do Standard Chartered Bank, o David Ing, disse acreditar que o movimento visto pelos investidores indica que eles estão, entre aspas, cheios de confiança na forte recuperação econômica da China e seus desenvolvimentos futuros. Além disso, o corte nas taxas de juros promovidos pelo Banco Central Europeu atingiu níveis mínimos recordes, reduzindo consideravelmente o rendimento dos títulos do bloco, né? Os papéis da dívida alemã para 5 anos, por exemplo, já rendem menos 0,75% em média após o início da pandemia de Covid-19. Maria Rosa, você que é a nossa especialista aqui em sistema de pagamento, sistema financeiro, tecnologia, explica para mim, explica para o público também, porque na nossa reunião de pauta eu fiquei perdido. Como assim investir num título que vai te dar menos dinheiro depois de um tempo? Como é que funciona isso? Por que que isso é importante? Eu amo que agora eu tô colocando o chapéu de economista só pelo ambiente feano, né? Para quem não sabe, eu fiz administração na USP. Então, Igor, e agora explicando muito rapidamente, porque é isso, eu não sou economista, mas convivi com muitos. A taxa de juros, primeira coisa, né? Ela é a taxa de retorno sobre o investimento. Então, quando a gente tem uma taxa negativa de juros em um título do Tesouro Chinês, isso explicando em palavras mais normais, significa que, eu vou colocar aqui alguns números grosseiros até para exemplificar melhor. Significa que o governo chinês está pedindo R$100 emprestado para fundos de investimento e ele vai pagar R$95 depois de X anos. Como tu mesmo disse, esses títulos eles são de 5, 10 ou 15 anos, né? Com taxas diferentes para cada um desses vencimentos, só que todas negativas. E como a gente discutiu na reunião de pauta, parece não fazer muito sentido, mas faz sentido, né? Se não fizesse, o governo chinês não teria conseguido captar 18,9 bilhões de dólares nessa operação. E, como o Igor falou, a gente passou algum tempo discutindo isso na reunião de pauta, quais foram os motivos por trás disso ter acontecido, dessa decisão inédita, por que ela deu certo, porque ela poderia também não ter dado certo, mas acho que deu para chegar em algumas ideias. E também de que por que fundos, principalmente fundos europeus, né, se interessaram tanto nesse asset. Eu acho que o primeiro motivo, primeiro pensando por que o governo chinês tá emitindo tantos títulos de dívida pública. A gente comentou algumas vezes já aqui no Pagode sobre uma inflexão que está acontecendo de uma mudança para um consumo mais doméstico, né? Então, emitir tantos títulos de dívida pública traz uma maior liquidez, traz mais dinheiro imediatamente para dentro do mercado. Então, isso consegue estimular uma economia que vem através de consumo, que é justamente a mudança que o governo está tentando fazer. E agora, por que fundos europeus estão se interessando tanto? Acho que há um interesse muito grande nesse mercado, no mercado financeiro chinês, e é um mercado que ele se abriu muito recentemente. Então, muitas mudanças aconteceram, principalmente em 2020, sobre isso. Então, minha opinião, acho que também há uma tentativa desses gerentes, desses gestores financeiros, principalmente europeus, em tentarem conhecer melhor como é que funciona o mercado chinês, é um mercado extremamente regulamentado, então entender quem são as pessoas por trás, quem são os órgãos por trás. E outra questão também, como você comentou, a Europa já está muito acostumada com taxas de juros negativas, né? Principalmente a Alemanha, a Suíça, tanto que o Deutsche Bank era quem estava por trás também de estruturar esse asset. Então, entre números negativos, talvez seja melhor ficar com menos negativo, né? E, querendo ou não, a China virou um grande exemplo de recuperação econômica pós-Covid. E isso faz com que um produto financeiro que ele já não tem tanto risco, quase nenhum, na verdade, como um título de dívida pública, ele fica com menos risco ainda quando se fala de um país que está em franca ascensão. Beleza, Maria Rosa. Você falou um monte de palavra aí, essas coisas de economista, eu sou de humanos, eu não entendo nada de número, eu não entendo nada de investimento. Mas a pergunta que não quer calar, por que as pessoas compram um título, sendo que daqui a 5, 10, 15 anos ele vai estar valendo menos? Qual que é a lógica disso? Igor, a gente pode pensar que a melhor opção nesse caso seria o quê? Colocar debaixo do colchão, deixar o dinheiro ali parado em algum lugar muito seguro, num grande cofre, e aí esperar 5 anos que vai continuar. Só que, primeiro, se a gente está falando de alguns bilhões de dólares, né? Então, isso para caber debaixo de um colchão
Teria que ser um grande colchão. E outra coisa, quando a gente fala de tanto dinheiro assim, a gente também está falando de inflação, a gente está falando de diversos custos administrativos que estão por trás de como esse dinheiro vai ser gerido. Então, vai desde custos de bancos, custos de assets. Então, tudo isso envolve dinheiro. E se você deixar num cofre, também existe o risco de tudo pegar fogo e você perder isso. Então, como é que o dinheiro envolvido para se manter o cofre? Então, para se ter muito dinheiro também envolve... Para se manter muito dinheiro envolve gastar dinheiro. Quando se coloca num título desse, e querendo ou não, vale a gente lembrar que pouquíssima parte do dinheiro do mundo realmente está em papel moeda, né? O dinheiro ele é muito mais digitalizado do que realmente físico. Então, você só fazer uma negociação, você só fazer uma compra ali, uma venda, é muito mais simples. Então, você acaba, no longo prazo, isso pode ser uma operação que vai ser mais vantajosa do que deixar esse dinheiro ser corroído por inflação ou por taxas. Notícia da última sexta-feira, dia 20, um professor de direito chinês da Universidade de Ciências e Tecnologia de Zhejiang venceu uma disputa judicial em que processava o zoológico local por coletar dados oficiais de visitantes sem o consentimento expresso deles. Esse caso atraiu uma grande atenção no ano passado, quando esse processo foi aberto, e eu inclusive cheguei a escrever sobre isso em uma reportagem no Globo. Eu vou tentar resumir um pouco o que aconteceu para o pessoal não ficar meio perdido. Basicamente a história é a seguinte, esse professor se chama Guo Bing. Se o tom estiver errado, enfim, é a culpa do meu chinês mesmo. E ele foi passear com a esposa no safari, né, num parque safari, um zoológico de Hangzhou, fica ali na província de Zhejiang, no leste da China, e chegando lá ele descobriu que o zoológico tinha adotado uma política de registro de reconhecimento facial obrigatório para quem tinha um cartão de associado anual. Ou seja, era uma carteirinha mesmo de membro, e aí para poder validar a carteirinha você tinha que fazer o registro do seu rosto. O professor ficou indignado e abriu um processo alegando que a prática violava os direitos do consumidor, porque informações pessoais confidenciais dele e da mulher estavam sendo coletadas sem autorização deles. Lá, na época, né, ele chegou a declarar que ao abrir o processo ele estava tentando, entre aspas, combater o abuso de tecnologia de reconhecimento facial na China. Pois bem, o Tribunal Popular do Distrito de Fuyang decidiu que o zoológico não apresentou uma determinação legal para manter esses dados faciais e obrigou o local a pagar um reembolso parcial da taxa de adesão de Go ao programa de associado. No total, ele deve receber aí cerca de R$ 860 pelo transtorno, além da garantia que essas informações dele e da esposa, né, serão deletadas do banco de dados da empresa. Essa pode parecer uma notícia um tanto quanto aleatória, mas o contexto dela é mais importante, né? A China é o país com o maior número de câmeras no mundo. Pra vocês terem uma ideia, as estimativas oficiais falam em 200 milhões de câmeras, o que representa 4 vezes o número de câmeras dos Estados Unidos e 40 vezes o do Reino Unido, só a título de comparação. E até por conta da proliferação dessas câmeras, né, o reconhecimento facial é uma das tecnologias que mais crescem no país. Você pode entrar no seu condomínio, ou na sua universidade, ou num prédio do governo usando o reconhecimento facial. Você também pode comprar uma Coca-Cola naquelas máquinas de metrô e tudo mais, só com o Alipay, inclusive, tem uma tecnologia, né, que chama Smile for Pay, tipo, sorria para pagar. Então é só com o reconhecimento do seu rosto que você consegue pagar. E a China não tem nenhuma proibição formal ao uso de armazenamento desse tipo de informação, embora uma versão preliminar de uma lei que quer regulamentar a coleta desses dados confidenciais tenha sido aberta para sugestões públicas em outubro e deve ser implementada já no ano que vem. Conversando com a imprensa local, o advogado desse professor, né, disse que Guo esperava uma posição do tribunal sobre o uso da tecnologia como um todo, ao invés de uma simples indenização e a ordem de deletar os dados dele e da mulher. Então ele decidiu que vai recorrer dessa decisão. Maria Rosa, eu queria que você desse um panorama para o nosso ouvinte sobre o que é essa tecnologia de reconhecimento facial, por que ela se desenvolveu com tanto sucesso na China, né, e quais são as preocupações em torno disso, né, já que essa questão de câmera, de privacidade é um problema não só na China, mas no mundo todo. Né? Não tem muito tempo o Google Glass, por exemplo, foi abandonado pela Google porque tinha uma câmera e o pessoal ficou com medo de ser filmado o tempo todo por pessoas usando o dispositivo. Então é um problema mundial. Explica pra gente um pouco melhor sobre isso. Sim, Igor. É que o reconhecimento facial é uma realidade, na verdade, no mundo inteiro, né? Isso do Google Glass é um ótimo exemplo, só que a gente não pode esquecer que a maioria dos celulares de ponta hoje, o que eles usam para ser desbloqueados, né? Aquilo ali é reconhecimento facial também. E o que é essa tecnologia? Até explicando um pouquinho. É pegar essa geometria do rosto, então, através da geometria do rosto de cada pessoa, fazer uma impressão facial, e algo que se assemelha demais com o que a gente tem como impressão digital.
usar uma coisa que te faz único como um identificador biométrico. Só que algumas coisas que ninguém comenta tanto, mas esses algoritmos eles precisam ser muito bem treinados. E como é que eles são treinados? Com bancos de dados com rostos de diversas pessoas. E para isso você precisa de fotos de milhões de pessoas. Eu estou falando isso porque esse é um dos grandes motivos que fazem com que a China seja um lugar onde essa tecnologia conseguiu se desenvolver também. Porque há um grande número de pessoas e associado com medidas mais severas de segurança social, né? E como você bem disse, essa notícia, por mais que ela não pareça, trata de uma questão super complexa e a gente está falando de um Estado que tem como um pilar muito forte a questão de segurança nacional. E como os números mostram super bem, câmeras são muito usadas para isso. Mas também é um Estado que conseguiu usar essa tecnologia ao seu favor, né? Então, como tu já comentou sobre o uso de rosto como quase que um meio de pagamento, né, como identificação na hora do pagamento, até também falando agora da pandemia do coronavírus. Olha, a próxima notícia é da série O Brasil Precisa Ser Estudado, viu? O Tribunal Regional da 4ª Região, que cuida do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, decidiu extinguir por unanimidade uma ação popular que pedia que o presidente da China, Xi Jinping, pagasse 6 trilhões de reais ao Brasil como reparação pelos prejuízos provocados pela pandemia da Covid-19. A ação foi protocolada por um advogado de Florianópolis em maio, e ele alegava nessa peça que existiam provas de que o coronavírus teria sido fabricado em um laboratório chinês. Além do Xi Jinping em pessoa, também eram réus do processo o próprio presidente Jair Bolsonaro, o secretário de comunicação do governo brasileiro, Fábio Weingarten, o Instituto de Virologia de Wuhan, a OMS e as Forças Armadas da China. Na decisão, o relator do caso no tribunal, o desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, entendeu que o pedido não atendia aos requisitos mínimos de uma ação popular, que deve necessariamente configurar um ato lesivo ao poder público. Ele também destacou que, abre aspas, não há nenhuma evidência plausível de que a pandemia da Covid-19 tenha sido causada por uma ação específica, fecha aspas. Surpreendentemente, este não foi o primeiro caso de alguém tentando processar a China pela Covid. Em março, um contabilista de Rondônia também fez um pedido semelhante, mas o processo foi extinto. Lucas, eu ia até ir pelo lado aí para te chamar para comentar, eu ia pro lado de que o Xi Jinping escapou de pagar esse troco, mas eu queria que você comentasse porque parece que esse tipo de processo não é exclusividade do Brasil, né? Isso está acontecendo no resto do mundo também. Igor, o Brasil não foi pioneiro, apesar do caso aqui ter sido especialmente bizarro. O mais grave, realmente, aconteceu nos Estados Unidos alguns meses atrás, quando o advogado-geral do estado do Missouri entrou na corte do Missouri contra a China, exigindo aí também compensações pela Covid, uma responsabilização de pessoas do estado chinês em cortes americanas pelos danos da Covid e um pedido de indenização de acho que mais de $1 trilhão. Na Nigéria também teve um processo desse tipo, né? Como você comentou aqui no Brasil, a gente está falando do segundo. A gente sabe que a questão jurídica da responsabilização, seja de indivíduos ou de instituições de outro Estado, é sempre complicado, né? Existe o princípio da inimputabilidade do Estado, um princípio do direito internacional, que tem raríssimas exceções. Uma das exceções é o terrorismo. Então é muito difícil você responsabilizar um outro país ou um representante desse outro país, seja esse representante um funcionário público ou não, né? Tem um conceito de representante aí que é analisado nas cortes internacionais. Logo, é muito difícil de qualquer tipo de caso como esse prosperar, né? Também, claro que foi nos Estados Unidos e na Nigéria, também esqueci de comentar, os casos foram arquivados, né? Não teve nenhum tipo de consideração desse pedido. Mas mostra uma coisa muito clara, quer dizer, a China vem sendo politicamente responsabilizada pela pandemia, né? Em vários países, a gente falou de Nigéria, Brasil e Estados Unidos, 3 países importantes para a China, 3 países grandes no mundo, né? E também uma outra coisa que essa notícia traz para a gente é uma discussão sobre a responsabilização de membros do Partido Comunista Chinês. Porque um dos argumentos do advogado-geral do Missouri é de que ele não estava buscando indenização só do Estado chinês, de ações do Estado chinês, o que seria realmente difícil do ponto de vista jurídico, mas de pessoas que são do Partido Comunista. Eles são indivíduos, não são do Estado chinês e poderiam então ser responsabilizados. O status internacional, o status jurídico do Partido Comunista Chinês
é um assunto que vale muito estudo, não só da nossa parte, mas inclusive na China. Isso vem sendo bastante estudado nas escolas de direito e nos Estados Unidos. Se isso vai levar à responsabilização ou não de agentes do partido por conta de ações do Estado chinês, é outra história. Eu acredito que vai ser sempre muito difícil de responsabilizar qualquer pessoa em outro país a partir do seu próprio sistema jurídico, né? Seja uma responsabilização pelo Estado ou do indivíduo. Mas essa discussão mais interessante dessa discussão toda é realmente o status jurídico do Partido Comunista Chinês. Isso passou longe da discussão aqui na corte brasileira. Ana, finalizando então o nosso bloco de notícias, hora do ponto CN. Bom, você já deve ter visto aí em algum grupo de WhatsApp, algum tio ou primo reclamando que a China testa no Brasil as vacinas da Covid e que não aplica na população dela própria, né? Pois bem, as autoridades de saúde chinesas divulgaram essa semana que pelo menos 1 milhão de chineses já tomaram os imunizantes experimentais. Ponto CN dessa semana, a Maria Rosa vai falar um pouco sobre isso e como a China usou recursos tecnológicos no combate a essa pandemia. Contigo, Maria Rosa. Pois é, a gente está acompanhando a corrida das vacinas como se fosse final de Copa do Mundo ou final de RuPaul's Drag Race, depende aí dos seus interesses. Só que na última semana já houve algumas mudanças bem significativas, né? Então a gente está hoje com 11 vacinas na fase 3, que é o último estágio antes da aprovação para o uso pela população. E entre as mais conhecidas estão as duas americanas, a da Pfizer e a da Moderna, a russa, que é a Sputnik, e a chinesa, que é da Sinovac. Mas, como o Igor falou, na China, essa semana, 1 milhão de pessoas foram vacinadas pela Sinopharma, que é uma empresa pública chinesa. E, de acordo com Liu Jijian, o chairman do China National Pharmaceutical Group, ela foi usada somente em pessoas de grupo de risco, ou então pessoas que precisam estar muito expostas, desde pessoas que trabalham em transporte público, a caixas de supermercado, pessoas da linha de frente também. E, de acordo com ele, até agora ninguém apresentou nenhum tipo de reação severa a essa vacina. Só que não é sobre tecnologia por trás de elaboração de vacina que vai ser o ponto CN de hoje. Na verdade, eu acho que isso realmente daria um bom ponto CN, mas a gente quis trazer um pouco do lado tech que a China tem usado, toda a tecnologia por trás do combate à Covid, à pandemia do Covid-19. A gente sabe que em janeiro de 2020, casos do novo coronavírus começaram a surgir na província de Wuhan e um déjà vu aconteceu entre os chineses, né? Porque os sintomas pareciam muito com a epidemia do SARS, que também é um coronavírus e que assolou a China entre 2002 e 2003. O SARS ele infectou 8 mil pessoas e quase 800 pessoas morreram também aí ao redor do mundo, mas majoritariamente na China. E eu tô falando isso porque durante a crise do SARS também houve uma quarentena. E aí escolas, fábricas, comércios, tudo isso fechou igual está acontecendo agora. Só que lá em 2013, 2 empresas de tecnologia despontaram. E essas empresas desenvolveram muito do que a gente conhece como modelos de e-commerce, ou comércio digital, né, que predomina na China até hoje. E essas empresas são o Alibaba e o JD.com, que até hoje são 2 das grandes empresas de e-commerce da China. Mas agora, né, 2020, 17 anos depois, a pandemia do Covid-19 a gente sabe que tomou escalas muito maiores. Na China, os números oficiais são de 87 mil casos, mas no mundo já são mais de 59 milhões de casos de Covid. E o governo chinês ele colocou 40 cidades em diferentes níveis de lockdown. Comparado a 2003, né, o nível de digitalização de todos os setores, da maioria dos setores, né, ele é muito maior. E essas empresas chinesas, elas meio que ficaram mais sedentas por inovação do que nunca. Nesse ponto CN, a gente vai falar um pouco disso, um pouco do que é a China durante essa pandemia, né? Eu acho que tem 2 pontos que são muito fortes em relação a essa adoção, a essa criação de novas tecnologias. E o primeiro é ligado à doença em si. Prevenção, diagnóstico, tratamento da doença. E o segundo vai mais para o dia a dia das pessoas, para o comércio, como a gente falou já, e-commerce. O entretenimento também, como mudou muito, a educação, que teve que virar online. Hoje a gente vai trazer mais realmente desse primeiro aspecto, porque o segundo merece uma atenção muito especial e ia ficar muito grande. Então a gente vai falar mais realmente de como que foi, como que tecnologia, como que inovação foi usada realmente no combate à doença em si.
A gente pode ver que empresas de tecnologia tomaram as rédeas aí no combate à Covid lá na China. E eles têm ajudado o governo em diversas frentes. Tanto, como eu falei, em ajudar a descobrir, a prevenir e a diagnosticar esses casos. Alguns exemplos disso, que eu acho que são relevantes de trazer, tem a ver com o que a gente já falou no Giro de Notícias, que é sobre reconhecimento artificial. Empresas como a SenseTime têm usado essa tecnologia de reconhecimento facial para identificar na entrada de prédios se as pessoas estão usando ou não máscaras. E aí elas notificam essas pessoas que não estão usando. Já outra empresa, a Jiajiang Dahua, ela vai ainda mais longe e ela usa câmeras unidas à inteligência artificial para medir a temperatura corporal das pessoas. E assim eles identificam pessoas que estão com febre ou não enquanto elas andam pela rua. E isso com a margem de erro de apenas 0,3 graus Celsius. E o sistema de saúde chinês, assim como a maioria dos sistemas de saúde do mundo, ele ainda está no início do processo de digitalização. Só que algumas empresas tech também tiveram muito próximas ali dentro dos hospitais, mais na linha de frente. Falando um pouco de diagnóstico, alguns gigantes como a Huawei, que a gente também já falou aqui no Ponto CN, o Alibaba, eles ofereceram toda a parte de conhecimento e de estrutura analítica para ajudar a criar algoritmos que conseguissem analisar as tomografias dos pacientes que estavam com suspeita de Covid. E assim eles conseguiram identificar casos com muito mais rapidez e com muito mais praticidade mesmo. E é algo que poderia ser feito por um médico, ia levar ali seus 20 minutos, e com essa ajudinha dura assim no máximo 20 segundos. Também é legal falar que tem se usado muitos robôs dentro desses hospitais. E robôs que antigamente eles eram usados em supermercados, em restaurantes, para ali entregar comida e fazer uma graça. Esses robôs eles passaram a ser usados no transporte de objetos. Então isso evita muito aquela infecção cruzada, né? A circulação de pessoas que causa com que dentro do hospital aumente o nível de infecção pela transmissão disso de pessoas que circulam em quartos diferentes, em alas diferentes. A gente também tem o National Supercomputing Center. E esse nome chique é de um órgão governamental e ele fica em Shenzhen. E empresas de inteligência artificial têm ficado cada vez mais perto desse supercentro de computação e eles têm permitido que essas empresas usem os recursos de altíssima performance que só existem lá. Então, por exemplo, computadores ultra mega power potentes. E isso tudo para que essas empresas consigam realizar pesquisas em larguíssima escala. Como a gente sabe que números na China sempre são mega. Então, esses computadores, eles que não são nem baratos, nem simples de serem conseguidos, eles realmente conseguem alavancar muito esses resultados. Mas, gente, eu não sei se vocês estão achando tudo meio basic até agora. E, assim, cadê aquela China ultra mega futurista que todo mundo fala, né? Então, também tem. Em Hangzhou, que é aquela cidade gigantesca de 10 milhões de habitantes, que é inclusive a sede do Alibaba, lá foi escolhido para testar o Alipay Health Code. E esse código ele usa Big Data e ele desenha a possibilidade de contaminação de uma pessoa para outra a partir do software que fica instalado ali, a partir do aplicativo no celular dela. Esse software ele informa se a pessoa deve fazer quarentena ou se ela pode circular por locais públicos. Com o Alipay Health Code, as pessoas através do aplicativo Alipay, elas recebem um QR Code e ele pode ser verde, amarelo ou vermelho. E aí, se ele tiver verde, a pessoa pode andar em espaços públicos, pode usar o metrô, pode entrar em prédios. Se tiver amarelo, ela tem que fazer uma quarentena de 7 dias. E se tiver vermelho, a quarentena tem que ser de 14 dias, de 2 semanas. Esse código, ele usa localização, usa a cidade, claro, e uma identificação pessoal que a pessoa concede ali nos termos ao acessar essa parte do Alipay. E o aplicativo faz uma ligação desses dados com informações que são concedidas simultaneamente pela polícia chinesa. E é quase que uma parceria público-privada bem inédita, principalmente quando se fala de governo chinês, que geralmente é bem fechado em relação ao uso de dados. A união disso tudo identifica se você passou, se você cruzou, se você esteve no mesmo lugar que pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Então, basicamente, ranqueia ali o seu potencial contagioso. E o potencial contagioso individual, né, de cada pessoa. Em Hangzhou, eu tenho lido muito sobre e aparentemente está quase impossível circular por lá sem mostrar o QR Code. Então ele é necessário, como eu falei, para entrar na cidade, para sair da cidade,
para usar o metrô, para entrar em prédios, para entrar em estabelecimentos comerciais, em restaurantes, em qualquer tipo de espaço que tenha circulação de pessoas. E essa medida reforça o potencial, né, do estado de vigilância chinês, mostra a capacidade deles. Só que tem sido também uma medida muito, muito eficiente. Eu fui atrás de números e o que eu encontrei foi que na província onde Hangzhou fica, que o nome é Zhejiang, os números que eu encontrei mostravam que só foram 1.293 casos de Covid lá e somente uma morte. Achei isso muito impressionante, lembrando da cidade de 10 milhões de habitantes, do tamanho de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Trazendo um pouquinho mais de números, falam que 90% da população de Hangzhou realmente baixou e usa esse QR Code, e desses 90%, 98,2% circulam com o código verde atualmente em média. Mas isso também não significa que não há diversas reclamações da população. Então já entraram tanto pessoas quanto empresas com pedidos a autoridades e com pedidos diretamente ao Alipay, perguntando realmente como que esses dados são usados, quais são os dados que são usados. E até agora ninguém no Alipay se pronunciou, ninguém conseguiu responder essas perguntas. E também em redes sociais e tudo, houve diversos casos de mais reclamações sobre mudanças muito bruscas em qual é a cor que esse QR Code está. Então você imagina aí como isso pode atrapalhar o seu dia a dia, né? Você tem compromisso, você tem viagens, e aí do dia para a noite, talvez você nem tenha saído de casa, mas aí do dia para a noite o seu código muda de verde para vermelho. Isso pode ser uma grande dor de cabeça. Mas é isso, gente. Privacidade, uso de dados pelo governo, por instituições privadas, isso realmente é um dos temas mais complexos que a gente vive hoje. A maneira que dados foram usados na China para combater a pandemia realmente é algo sem precedentes. O que eu falei hoje dá um gostinho, né? Mas muita, muita coisa precisou ficar de fora. E é isso, pessoas têm opiniões contra, opiniões favoráveis a tudo isso. Acho que o mais importante, também o mais interessante, é a gente também tentar entender quais foram esses benefícios, quais são essas consequências de um uso tão pesado assim de tecnologia, de todas essas estratégias de uso de dados e informações, né? Voltei com vocês, gente. Obrigado, Maria Rosa. Olha só, gente, a gente sabe que o podcast tá ficando grandinho, maior do que a gente esperava inicialmente, e tudo que a gente não quer, né, é que você fique de saco cheio da nossa voz. Então, a partir dessa semana, Ponte CN e Galcal vão ser colunas quinzenais, que vão se alternar. Portanto, a gente não vai ter o Lucas Padilha hoje destilando todo o conhecimento dele, né, com esse histórico dele sobre a China. Mas o Galcal volta na semana que vem, beleza? Bora pro Cilada. Hora de dar umas risadas às custas dos perrengues e das situações engraçadas dos nossos ouvintes lá na China. Hoje o Cilada tá chique, tá internacional. A história é da Maria Luísa Delgado, ela é portuguesa, já visitou Macau e Pequim e ficou surpresa pela forma como alguns chineses resolveram elogiar a aparência dela. Bora ouvir. Olá, pagode chinês. O meu nome é Maria Delgado e sou de Portugal. Estou a seguir este podcast desde o primeiro episódio por recomendação de um colega brasileiro, o Bruno Locatelli. Então, eu já estive em Macau e também já estive em Pequim, e a experiência que tenho da China é de elogios relativamente à minha aparência. E, para além de dizerem que sou muito bonita, também já ouvi comentários acerca dos meus olhos, que tenho os olhos muito grandes. E isso foi uma das coisas que mais me deixou assim boquiaberta, porque ouvir o comentário, tens os olhos grandes, assim, de uma forma que é um elogio, é assim uma coisa surreal. Obrigada. Lucas e Maria Rosa, eu já vi na China o povo elogiando o cabelo, até a cor da pele, mas o tamanho do olho... Ai, eu tô rindo aqui porque tá na moda agora no Brasil um tal do negócio do Fox Eyes. Eu não tenho ideia do que seja isso, mas minha irmã me explicou que é fazer uma cirurgia plástica pra ficar com o olho mais puxado, né? Pra ficar com o olho mais parecido com o oriental. E lá parece que a obsessão é pelo olho redondo e grande, quer dizer, alguém precisa se acertar, né? A gente nunca vai estar feliz com o que a gente tem, né, Maria Rosa? Exato, mas o pior é que é um comentário que eu já ouvi bastante, e essa questão também de exaltarem muito tudo que a gente tem como beleza ocidental, né? Desde o nariz ser a mais alta aqui entre os olhos, até essa questão do olho também. Queria recomendar para Maria Luísa um filme chamado Big Eyes,
do Tim Burton. É um ótimo filme. Então... Olha, Maria Rosa. Olha, Maria Rosa. Sem risadinha, Maria Rosa. Só nas recomendações cult. Só destilando cultura ao invés de fazer a gente rir. Filme. Eu vou pegar a piada do Lucas durante a reunião de pauta, então eu vou recomendar Hello Kitty. Só isso que eu tenho a dizer. Bom, obrigado, Maria, pela sua colaboração e, como dizem os portugueses, né, beijinhos para si. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, né, lidando com chinês ou com a cultura chinesa, você pode mandar pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, @pagodechinês, ou pelo nosso canal oficial no Telegram, no endereço t.me, M, né, de Maria e /pagodechinês. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, o segundo episódio do Pagode Chinês está chegando ao fim, mas antes a gente deixa aqui, como sempre, né, as nossas sugestões de livros, de filmes, revistas, poemas, memes, enfim, aquilo que vale a sua atenção até o nosso próximo episódio na semana que vem. Maria Rosa falou de vacina, falou de Covid, né, a gente comentou também o processo do advogado aí pedindo o Xi Jinping para cobrir o prejuízo da Covid aqui no Brasil, então hoje eu vou indicar o livro Diários de Wuhan, Relatos da Cidade em Quarentena por quem esteve na linha de frente, de uma escritora chinesa bastante famosa que se chama Fan Fan. É basicamente um compilado de histórias, né, que ela ia escrevendo na internet em formato de diário, relatando o que estava acontecendo em Wuhan lá no início da pandemia. A imprensa estatal chinesa na época reagiu furiosa a esse site dela, e alguns internautas nacionalistas chegaram a acusar a escritora de ser uma traidora, alegando que os posts dela poderiam alimentar retórica anti-China nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Outros acabaram aí dizendo, né, acusando ela de estar usando a fama que ela tem, já que ela já ganhou um prêmio importantíssimo da literatura chinesa, para capitalizar em cima da tragédia que estava acontecendo em Wuhan. Em todo caso, né, se você quiser conferir, o livro já saiu aqui no Brasil, saiu em agosto, pela editora Faro Editorial, e está custando aí na faixa dos R$35 na internet. Lucas, o que você recomenda pra gente essa semana? Não vale vacina. Eu recomendei semana passada a vacina e essa semana eu recomendo prudência, porque tudo indica que a gente tá caminhando para um outro momento de muita tristeza, né? Uma aceleração aí da pandemia, então vamos com calma aí nas saidinhas, né? Eu acho que é até melhor evitar. Mas o que eu vou recomendar mesmo, para tirar um pouco da atenção da Covid, que é um assunto que dominou tanto a nossa vida em 2020, outro assunto importante para o Brasil, que é o meio ambiente. Eu vou recomendar um livro do historiador Jorge Caldeira, que para quem conhece é um gênio, fez a biografia do Mauá, é um dos grandes intelectuais brasileiros, a economista Júlia Secula, que estudou na China, fez London SOAS, que é uma das melhores escolas para estudos de China do mundo, tem uma experiência de China de anos, e a jornalista Luana Chabib. Eles três escreveram esse livro que se chama Brasil, Paraíso Restaurável, da Estação Brasil, o nome da editora. Nesse livro eles comparam o Brasil, a Alemanha e China e contam como esses países encaram o meio ambiente como um potencial geopolítico no século XXI. E o argumento é de que o Brasil é um paraíso restaurável, tanto que tem coisas preservadas e o que está sendo destruído ainda pode ser reconstruído para que o Brasil possa ser um país grande no mundo e tenha algo a dizer em relação ao meio ambiente, como historicamente foi o papel do Brasil, né? Então é um livro que é um livro cheio de esperança, é um livro de um historiador consagrado que fala sobre o futuro, né? E da Júlia Secula, que eu conheci recentemente. Ela é fascinante, inteligentíssima, estudou na China e escreve a parte de China desse livro. Então é um livro que fala de Brasil e fala de China pela perspectiva do meio ambiente. Vale super a pena ler. E sábado, a Júlia Secula vai estar na Observa China. Quem quiser se encontrar com ela para falar sobre o livro, a gente faz as conversas da Observa China que não são gravadas nem transmitidas aos sábados, das 10 da manhã ao meio-dia. Para se inscrever, tem que ir lá no site www.observachina.com e lá você se inscreve gratuitamente para participar das nossas conversas. Esse sábado a gente vai conversar com a Júlia sobre esse tema que é o meio ambiente, o Brasil e a China. Imperdível, viu? Esse Observa, gente. Maria Rosa, e você? O que você manda para essa semana? Ok, aquela coisa boa, voltar a falar de Covid, né? A gente não consegue esquecer um segundo do micróbio. Então, eu vou aproveitar também que a gente já falou bastante desse assunto para indicar um filme que estava... Você curte de novo, indicar um filme que estava na Mostra de São Paulo, que foi um documentário do Ai Weiwei, que ele gravou remotamente, ele estava na Europa. E esse documentário bem político, ele foi todo gravado por pessoas que estavam vivendo, e pessoas comuns mesmo, que estavam vivendo em Wuhan, e desde o começo do outbreak mesmo do coronavírus.
Então, filmagens desde dentro dos hospitais e o dia a dia dos hospitais, esses hospitais temporários. E também fala muito de como o governo chinês passou a tratar e começou a combater desde o início a pandemia. É um filme que vale muito a pena, é um documentário que vale muito a pena assistir. Eu assisti esse documentário, inclusive por causa da sua recomendação na época, né, quando ele entrou em cartaz na Mostra de São Paulo, e realmente filme sensacional, porque mostra desde o médico que resolveu voltar conscientemente para Wuhan, teve que passar por um monte de barreira, passando pela senhorinha que tava falando, tá vendo esse pessoal aí, esses chineses que vão trabalhar e estudar no exterior, agora é todo mundo voltando, porque lá nos Estados Unidos eles não têm saúde gratuita, aqui tem, e passa pelos funcionários, né, de Kuaidi, né, os entregadores, então é bem interessante, tem uns personagens muito legais assim, nesse filme, um documentário sensacional, e como a Maria Rosa disse, gravado à distância. Bom, o Pagode Chinês é uma produção do Risca-Faca, em associação com a Observa China, a direção e edição é do Leopoldo Cavalcante. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é contato@pagodechinês.com.br. Você também pode falar com a gente no nosso Instagram, no @pagodechinês, e no nosso grupo do Telegram, vou repetir, é t.me, né, /pagode chinês. A gente se despede, claro, com um provérbio chinês, e o dessa semana é esse. É melhor acender uma vela do que ficar falando mal da escuridão. Boa semana, gente, até quinta que vem. Tchau.